R$10.000 em 30 dias. Será que é possível fazer isso com uma agência? A verdade é que hoje em dia existem infinitas possibilidades de você ganhar dinheiro na internet. Algumas delas até injustas e desonestas. E esse foi um dos motivos pelo qual eu entrei nesse mercado de agência em 2016. Eu queria ter uma vida melhor, ter um futuro, ganhar dinheiro e ter liberdade. Ah, e confesso também que eu queria pagar as contas do mês seguinte. E com esse vídeo eu quero te provar que é real. Você consegue faturar R$10.000 em 30 dias se você trabalhar. E uma das belezas desse modelo de negócio é que se você faz R$10.000 por mês esse mês, você muito provavelmente no mês seguinte vai ter grande parte desse valor ou o valor inteiro. É uma recorrência. Eu me lembro muito bem de quando eu comecei nesse mercado em 2016. O meu primeiro cliente eu não tinha nenhum notebook. Eu ouso dizer que eu não tinha nem condição de pagar a internet na minha casa. Já contei essa história diversas vezes por aqui, mas a verdade é que foi muito difícil para mim. E por eu estar em movimento, eu tive a sorte de captar um cliente no qual não ligou que eu não tivesse notebook e também não ligou que eu não tivesse conhecimento. Eu acho que é justamente isso que acontece quando você está em movimento. Afinal de contas, apesar de não ter conhecimento de quase nada até então, eu estava em constante movimento. Eu via vídeos no YouTube todos os dias, eu tentava investir o pouco do dinheiro que eu tinha em conhecimento, eu estava presente em alguns eventos, eu fazia o máximo que eu podia nas condições que eu tinha para viver naquilo. Até que um dia minha mãe me liga falando que um amigo dela, dono de uma empresa em Brasília, precisava de um gestor de tráfego pago e ela comentou de mim como uma boa mãe. Ele me chamou, cheguei na entrevista. Por ser amigo da família, acabou que ele amaciou. Eu fui sincero, falei que eu não sabia muito bem tráfego, nunca tinha investido muito dinheiro, não tinha nem notebook. E ele, compadecendo da situação, falou que estava tudo bem. Ele disse que iria investir em mim e queria que eu fosse trabalhar na empresa dele. Fui contratado, um salário mínimo de R$1.500. Então esse foi meu primeiro contrato, R$1.500 por mês. 3 meses se passaram estudando tráfego pago de segunda a sábado todo, fielmente, porque eu tinha que cumprir horário, então todos os dias de segunda a sábado eu estava na empresa dele batendo ponto, estudando tráfego, campanhas, com os cursos que ele mesmo comprou e investiu em mim. Mas uma coisa que eu não contei foi que quando ele me entrevistou, ele sabia que um dia eu iria embora da empresa dele. E esse dia não estaria tão longe assim. Ele sabia que eu tinha essa visão empreendedora. E talvez ele tivesse me ajudado justamente por isso. Talvez ele tivesse visto em mim um filho que ele não teve. Não sei. Hoje somos amigos, ele se tornou um grande mentor pra mim. Na minha trajetória empreendedora. Ele é um grande empresário lá de Brasília. E eu sou muito grato a ele. Mas a verdade é que eu sempre me dei muito mal trabalhando pros outros. E eu sei que isso pode ser infantilidade dizer em um vídeo do YouTube. Até então, antes desse emprego, eu tinha trabalhado talvez em outros 3 ou 4 empregos e o máximo que eu fiquei um emprego foi 1 ano, que foi justamente na Smart Fit. Os outros 3 ou 2 eu fiquei no máximo 2 meses por não aguentar ter que acordar cedo para ir trabalhar, bater ponto, encheção de saco. Cheguei 2 minutos atrasado de alguma forma, as pessoas estavam no meu pé, eu não me encaixava. E mais uma vez, eu sei que isso pode parecer infantilidade para algumas pessoas. Nossa, como é que você não cresce? O mundo é assim mesmo, blá 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 blá. Mas eu preferi pensar diferente. Porque eu não posso trabalhar para mim mesmo e acordar a hora que eu quero e fazer tudo que eu quero a hora que eu quero. Bom, quando a gente começa a empreender, a gente vê que na prática não é tão assim. Eu comecei a trabalhar muito mais do que um dia eu trabalhei. 12 horas por dia, cheguei a trabalhar 14 horas por dia, acordando tarde, acordando cedo, estudando, investindo. Porém, tem aquela sensação de que é para você. Você tem aquela liberdade de poder trabalhar em casa, agora eu tô na rua, agora eu tô no shopping, agora eu tô viajando, e isso é muito libertador. E talvez seja justamente isso que eu buscava, não trabalhar menos, mas ter liberdade. 3 meses se passaram na empresa dele ainda, eu já gerenciando algumas poucas campanhas da empresa, eu parei e pensei, por que eu não capto mais alguns clientes? Por que eu não fecho mais alguns clientes? Na minha cabeça a conta foi muito simples e básica. Se com um cliente eu fecho, tô ganhando R$1.500 por mês, se eu te fechar mais 2, 4.500, eu posso ir pra 6, posso ir pra 7, daqui a pouco eu tô fazendo, quem sabe, R$10.000 por mês. E pra um jovem que recém saiu do ensino médio e não tinha noção do que fazer da vida, R$10.000 por mês era muita coisa. Por sinal, eu nunca fui o melhor aluno da escola. Eu era aquele aluno que sentava no fundo e que ninguém dava bola. Acredito eu que até os mesmos professores não acreditavam que eu ia dar certo na vida. Então R$10.000 pra mim era muita, mas muita coisa. Lembrando que nessa época eu já morava com a Raio, numa kitnet, 30 metros quadrados, e tudo que eu pensava era em pelo menos pagar as contas do mês seguinte e ter o que comer. O primeiro cliente que eu fechei foi um cliente de lançamento, que por sinal eu conheci em um evento, que esse próprio cliente, mentor amigo meu, pagou pra eu ir. Bom, o contrato fechado foi de R$1.800. Pra
fazer gestão de tráfego, mas na prática eu acabei fazendo várias coisas. Mailing chat, isso em 2016. Mailing chat, fiz algumas páginas, fiz algumas copies, R$ 1.800, já era mais do que eu ganhava com o meu primeiro cliente de fato. E 6 meses se passaram desde que eu fechei esse contrato com essa cliente. Ela saiu de R$ 10.000 de faturamento mensais para mais ou menos R$ 80.000 durante esses 6 meses. Um salto muito grande, principalmente para aquela época. E grande parte disso ter acontecido foi porque ela tinha um profissional de tráfego pago. Eu não vou dizer que foi eu, porque necessariamente eu não era o melhor gestor ali, tecnicamente falando, mas eu ajudei bastante, porque eu fazia não só gestão, mas eu fazia muitas coisas. E nesse processo de 6 meses eu acabei, obviamente, fechando com outros clientes. Alguns até me pagavam mais do que ela, R$ 2.500, por exemplo. E por isso eu tinha que tomar alguma decisão. Afinal de contas, estava ficando difícil gerenciar tantos clientes e alguns me pagando baixo, pagando mais do que talvez eu achasse que deveria me pagar. Eu não sei o que deu em mim, talvez eu tivesse escutado algum coach na época, faz muito tempo, que eu precisava cobrar mais caro e valorizar mais o meu serviço. Então, eu marquei uma reunião com essa cliente, que foi basicamente minha primeira cliente de lançamento, e o que sucedeu para depois eu abrir outra agência que era focada no negócio local, para negociar com ela. Se em 6 meses ela cresceu mais de 300%, basicamente com o meu trabalho, e eu ajudei ela a construir isso, eu queria negociar. A gente tinha uma relação muito boa. Eu não esperava, ao contrário, a minha proposta. Até porque, como eu falei, a gente tinha uma relação muito amigável. Eu realmente ajudei muito, eu era muito presente, eu era bem solícito, eu me preocupava com o negócio dela. Então, eu esperava que ela reconhecesse isso e me desse mais dinheiro em prova. Chega na reunião, apresento pra ela toda a minha proposta, falo pra ela o quanto ela ganhou, o quanto ela cresceu e, por incrível que pareça, algo inesperado acontece. Ela reage de uma forma completamente diferente do que eu imaginava. Ela diz não. Bom, eu não esperava por aquilo. Mas ali eu tive que tomar uma decisão, principalmente por não esperar aquela resposta. Então eu decidi não seguir mais com ela e ir atrás de clientes que me pagavam mais caro. Se eu tinha clientes que já me pagavam 2.500, outros 2.000 e me davam um trabalho tanto quanto ela, eu precisava para escalar e para faturar mais, para gerenciar a minha empresa, fechar com clientes que faziam sentido para mim naquele momento. Você pode parar para perceber que foi pouco tempo. 6 meses passou e eu já estava basicamente querendo decidir com quem eu ia trabalhar. E foi ali que eu aprendi algo importantíssimo e que me serviu de lição para minha carreira até os dias atuais. Posicionamento. E eu quero te dizer uma coisa. Fazer R$ 10.000 em 30 dias ou até mesmo 60 dias não é para qualquer um. Se você parar para analisar o mercado como um todo, tem pessoas que trabalham anos de suas vidas para fazer esse mesmo salário até o final da sua vida. Tem pessoas que estudam 4 anos, 5 anos para às vezes nem ganhar isso. Talvez esse seja o fator mais relevante e que mais faz as pessoas terem sucesso ou não dentro desse negócio. Acredito eu que dentro do mercado digital como um todo. Porém, contudo, todavia, já vi centenas e centenas de pessoas fazerem muito mais do que 10.000 em 30 dias. Como foi o caso da Gabi, que em 30 dias, não sabendo muito bem executar o serviço, talvez ela sabia até menos do que você, que é gestor de tráfego, ou você que é designer, ou você que é copyright, ou editor de vídeo, mas em 30 dias ela conseguiu faturar R$ 12.000 em 30 dias. Comigo, eu não considero que em 30 dias eu fiz R$ 10.000, mas nesses 6 meses, se eu fosse acumular a média do que eu fiz muito mais do que R$ 10.000. Afinal de contas, ao final desses 6 meses, eu cheguei a faturar R$ 100.000. Se você fizer as contas, dá mais ou menos 16 mil por mês. A primeira coisa que você precisa ter na sua mente quando você quer fazer R$ 10.000 em 30, 60 dias que seja, é viver exclusivamente disso. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço, em algum momento elas foram desequilibradas. Não são aquelas pessoas que entram para ver o que vai dar certo. Esses dias eu estava entrevistando uma pessoa para participar de uma possível mentoria comigo, até que ela me disse em um certo ponto da mentoria o seguinte: eu tô entrando nesse mercado porque eu quero ver o que vai dar. São essas pessoas que não fazem acontecer. São essas pessoas que no final de 30 dias, 60 dias, 3 meses, chegam e falam: não deu certo pra mim. Só funciona pro ciclano, só funcionou pro Gabriel e só funcionou pro Beltrano. Enquanto você não toma uma decisão de fato e se desequilibra ao ponto de dormir e acordar pensando nisso, você nunca vai alcançar sucesso em uma determinada área. Eu tenho essa filosofia de vida. Em tudo que eu quero fazer e ter resultado, eu sempre me desequilibro até um certo ponto. E principalmente durante um período de tempo. Eu gosto de dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela era muito obesa. Talvez há 20 anos atrás, ela tivesse, não sei, 120 quilos. E hoje, ela é uma rata de academia. Ela vai 2 vezes todos os dias na academia. É aquela pessoa que vê vídeo todo dia de pessoas marombas, que seguem só marombas, que acorda e dorme pensando nisso, que
cuida muito da alimentação e não tem problema nenhum com o horário para chegar na academia. Ela é desequilibrada, mas você pode olhar de um ponto negativo e um ponto positivo. Muitas pessoas podem falar, tudo bem ela ser desequilibrada no fator academia, até porque é saúde. Até certo ponto isso pode ser negativo. Na vida, tudo é equilíbrio, mas tá tudo bem você ser desequilibrado durante um tempo, para você conquistar um alvo. Agora, se minha mãe tivesse desequilibrado durante um tempo, emagreceu 80 quilos, e ela mantesse isso constantemente, ótimo. Ela poderia focar em outras áreas da vida dela, que não é o caso atual. Hoje ela só quer saber de academia. Enquanto isso, tem outras pessoas que só querem saber de dinheiro. E não cuida da família, não cuida da saúde, não cuida do lado espiritual, mental. E chega lá na frente, poucos anos depois, mesmo com dinheiro no bolso, e estão com doenças e sofrendo as consequências. Então, do que adianta você ser desequilibrado durante muito tempo, conseguir aquilo que você queria, mas você não conseguir usufruir de uma vida talvez mais épica se você fosse também equilibrado em outras áreas da sua vida. Para mim, a vida é um conjunto de vários fatores somados ao mesmo tempo. E se você equilibra cada uma delas, você é mais feliz. Mas, voltando ao foco inicial do vídeo, tudo bem você se desequilibrar durante um tempo para você conseguir sucesso na sua agência. Durante 30, 60, 90, talvez 5 meses, 6 meses, igual eu fiz. Durante esses 6 meses da minha jornada inicial, eu só pensava e acordava e só pensava nisso. Eu não queria saber de mais nada. Eu parei de ir pra academia. Eu parei de ouvir pessoas que não tinham o mesmo objetivo que o meu. Eu parei de ouvir pessoas que só me davam justificativas. E comecei a fazer e executar todos os dias. E por isso que em 6 meses eu tenho faturado mais de 100 mil reais. Porque eu executei. E porque eu fui desequilibrado. Confesso pra vocês que durante muito tempo eu continuei sendo desequilibrado. Até eu perceber que não fazia mais sentido. Mas isso com certeza me ajudou a crescer muito. Então viva disso. Se você hoje tem um trabalho em tempo integral e não consegue viver apenas de agência, ok. Enquanto você não estiver no seu trabalho, pense nisso e construa a sua jornada, construa o seu futuro. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. É isso que separa as pessoas que têm resultado para as pessoas que não têm resultado. Segundo ponto, entender os princípios. Confesso que esse é um dos meus maiores hacks para ter sucesso nas minhas 4 empresas. Na verdade são 3, a quarta tá vindo ainda. Entender o princípio de como funciona o jogo. Para e pensa no Elon Musk. Elon Musk é um cara que, quer você goste ou não, um cara exímio, muito sucesso. E tudo que ele conseguiu foi porque ele entendeu como funcionavam os princípios. Para construir a SpaceX, ele teve que aprender muita coisa que ele não sabia. Mas ele entendeu desde muito cedo que ele precisava contratar pessoas que sabiam mais do que ele. Esse é um princípio que ele não menosprezou e por isso ele teve muito sucesso. Enquanto outras pessoas poderiam simplesmente pensar em contratar pessoas baratas ou talvez, contratar consultores e tentar aprender tudo. Não, ele se concentrou em uma coisa que era importante. Esse era um princípio. Como é que faz para construir um foguete? Ele vai atrás para entender o princípio de como faz para construir. Tá, entendi. Como é que faz para construir um foguete barato? Se a NASA tivesse feito isso antes, provavelmente o Elon Musk teria mais trabalho. Então entenda os princípios. Um exemplo claro de entender os princípios dentro do nosso mercado é, por exemplo, aquelas pessoas que querem faturar mais, um gestor de tráfego, por exemplo, que quer ganhar mais dinheiro, quer ter mais clientes, mas ele não estuda a parte mais importante do negócio. Aprender a negociar, posicionamento, vendas, delegação, criar um time comercial. E ele fica lá na mesma, assistindo aulas sobre tráfego pago, sobre o novo hack que saiu, sobre a nova atualização de Facebook Ads. E ele fica preenchendo essas informações na cabeça dele, achando que isso de alguma forma vai levar ele para algum lugar. Concordo que você tem que ser bom na parte técnica, mas ser bom ou ser muito bom nisso não é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro, eu tenho que te dizer, por mais que isso doa. Porque enquanto você tá querendo ser muito bom, tem pessoas menos qualificadas e menos boas do que você que estão ganhando mais dinheiro. Eu sei que dói. Então entenda os fundamentos do mercado, entenda os princípios que fazem você chegar onde você quer chegar. Não é estudando tráfego. Terceiro ponto, tenha a cabeça de mentor e não de consumidor. Para e pensa, você segue provavelmente várias pessoas que você admira. E diversas coisas que essas pessoas falam, você acredita ser real, você gosta e você admira porque elas falam essas coisas. Mas você já parou para perceber que essas pessoas às vezes só pensam mais do que você? Elas leem um livro, absorvem aquela informação e conseguem trazer essa informação para a realidade delas, para aí sim
conseguir passar essa informação através da realidade delas para vocês. Elas veem um curso, elas vão no evento e fazem a mesma coisa. Isso tudo porque elas têm uma cabeça de mentor. A cabeça de mentor que eu quero dizer é basicamente aquela cabeça, aquela pessoa que tenta absorver o máximo de coisas possíveis ao seu redor para poder ensinar outras pessoas. Essa é uma das formas mais eficientes para você, de fato, aprender algo. Recentemente eu estava entrevistando outros mentorados e eu criei um plano para eles seguirem na agência deles. E eles falaram o seguinte: bom, agora só precisamos executar. E eu falei: não, vocês não precisam só executar. Vocês têm que executar e otimizar durante o processo. Muita gente hoje só executa. Ouve o Gabriel falando sobre como construir uma agência. Executa. Mas se você não otimiza durante o processo, se você não analisa os erros que você está cometendo, os acertos, para você otimizar e escalar aquilo que precisa ser escalado, você vai ser só um trabalhador de fábrica, que escuta e faz, escuta e faz. Um exemplo claro disso é o seguinte: pessoas que estão prospectando 2 semanas seguidas, através de uma estratégia específica, todo dia seguindo aquela estratégia. Depois de 2 semanas, olham para trás e veem que não deu nada certo. Elas não fecharam nenhum cliente, nem sequer marcaram uma reunião. Essas pessoas continuam fazendo essa prospecção, independente do resultado ou não. Quando na verdade o certo a se fazer é parar depois dessas 2 semanas, olhar para trás e otimizar tudo que deu errado. Entender por que deu errado e fazer o negócio acontecer. 4º ponto, a mentalidade certa. Não tem como eu fugir disso daqui. Ter resultado não significa que você não caiu, que você não errou, ou que não foi difícil. Uma pessoa que tem resultado, ela caiu, mas ela olhou pra cima, se levantou. Olha pra pedra que fez ela tropeçar, pra que na próxima pedra ela não tropece de novo. Isso é a mentalidade de uma pessoa que tem sucesso. Todas as pessoas que você admira e que chegaram no nível onde você quer chegar, essas pessoas erraram no meio do caminho. Elas caíram. Elas tomaram não. Elas investiram mais do que deviam. Elas tinham decisões que não sabiam como tomar. A mesma coisa que você provavelmente passa. Qual que é a diferença? Por que elas chegaram lá? E o que pra gente parece ser tão difícil? Não adianta você entrar nesse negócio se você não tiver a mentalidade certa. Coloque isso na sua cabeça. 5º, eu acho que é o 5º e último ponto, entre pra mentoria 20K. Em janeiro agora, eu decidi abrir um grupo de mentoria, onde eu vou selecionar 20 especialistas digitais. Se você é gestor de tráfego, copywriter, editor de vídeo, se você tem uma agência e quer escalar essa agência para 20 mil reais em 2 meses de acompanhamento comigo, clique no botão que tá aí abaixo e se inscreva. Já preenchemos 6 vagas desse grupo de mentoria e somente 20 pessoas participarão. E eu sei que isso parece ser aquele gatilho de escassez utilizado em um vídeo, mas não, é real. São 20 pessoas. Você vai estar num grupo de WhatsApp, você vai estar ao vivo comigo na sala no Zoom e você vai ver quantas pessoas estão presentes. Se você ver que tem mais 20 pessoas, eu menti, que não é o caso. E por que eu escolhi 20 pessoas? Porque eu quero ajudar de perto, próximo. E o mais legal desse grupo de mentoria é que é um valor muito acessível, mas muito acessível, a ponto de você até duvidar de que eu consigo te dar esse resultado. Porque eu sei que as mentorias no mercado hoje em dia são muito caras. E eu sei também que eu não vivo de curso ou vendendo de mentoria. E por isso eu quero fazer para um grupo exclusivo de pessoas que precisam crescer, que querem escalar e ir para o próximo nível. Então, clica no link abaixo, a gente se vê na mentoria. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like no vídeo, né? Se você gostou do vídeo, dá um like.